Programa Cotidiano e Você. Um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. Estamos começando o Cotidiano e Você. Muito obrigado pela sua presença sempre conosco aqui. É muito bom encontrar com você e sua família. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, é o Rafael Arte. Esse nome é mais difícil. Obrigado, Arte. Obrigado, Rafael, de estar com a gente. Qual a origem, Arte? O Arte ele vem do Império Austro-Húngaro, lá de 1850. Meu bisavô era daquela região. Enfim, a família acabou se desmembrando para a Europa e depois eles vieram para cá. Assim, a origem alemã, polonesa, tcheca, eu venho de lá. Por isso que eu sou moreno, assim. O Rafael, ele dedica praticamente toda a sua carreira a projetos ligados à sustentabilidade. Tem um site chamado Agora Sustentabilidade, mas escreve para vários outros sites, inclusive um site espanhol. Não é verdade, Rafael? Isso. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, trocando essa ideia no Cotidiano de Você. É isso mesmo. Hoje eu empreendo. Eu tenho alguns projetos que eu toco com parceiros, outros projetos que eu toco sozinho. O Agora Sustentabilidade é um projeto independente de jornalismo crítico, que a ideia é tentar aguçar uma mudança cultural nas pessoas pelos eixos que eu entendo da sustentabilidade. Acabo escrevendo para o Conexão Cultural, que é um site de cultura, para o Projeto Contém, lá eu escrevo sobre moda e sustentabilidade, para o site da Corpore também, mais de qualidade de vida, algumas dicas do que fazer, para onde ir, onde achar informação. E eu tive a honra de ser convidado para escrever para um site espanhol que chama La Ruta Natural. Rafael, eu vou perguntar uma coisa para você. Quando a palavra sustentabilidade é uma palavra que está muito na moda. E sim, todo mundo tem usado. Político gosta de usar demais sustentabilidade, né? Os políticos gostam muito. Não digo você é um sujeito comprometido com a sustentabilidade desde quando começou sua carreira, mas todo mundo gosta porque dá pontos para falar de sustentabilidade, projetos sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que vem a ser mesmo a sustentabilidade, um projeto sustentável? O que é isso? Padre, é um termo complexo hoje em dia, né? A sustentabilidade, ela nem existia a palavra ainda, mas tinham dinastias chinesas que já tinham ações ligadas a isso, né? Que é uma dinastia que chamava de dinastia Shó, que eles perceberam que eles precisavam ter algum jeito para manejar as florestas, que estavam acabando as madeiras de lei. Se acaba a madeira, você não consegue fazer embarcação, você não consegue fazer casa, você não consegue aquecer o lar. E aí eles começaram a tentar fazer um manejo específico. Isso em 2000 a.C. Lá para a década do século 17, 18, com as grandes navegações, né, do Império Inglês, Francês, Espanhol, voltou até essa preocupação em tentar manejar as florestas. E aí cria-se a primeira escola de engenharia florestal. E sustentabilidade é um termo que vem de 3 línguas, vem do alemão, vem do inglês e vem do francês. Acaba sendo essa junção do que a gente tem hoje. Na época ela remetia diretamente ao ambiente, à floresta, ao ambiente natural. Hoje em dia, com a complexidade de recursos que a gente usa na natureza, de pessoas, de tecnologia, de desejos, de ações, esse termo ele acaba estando incluído em outros setores, não só no lado ambiental, mas quando você fala de sustentabilidade, eu tenho o prazer de dar aula para algumas pessoas, primeira coisa que é, sustentabilidade, natureza, vamos abraçar a árvore. Isso. Não é isso. A sustentabilidade ela pode estar na forma como você expressa a cultura, na forma como você trabalha com a educação, na forma como você maneja a economia, na forma como você pensa a sociedade em si, todas as relações, os entraves que tem entre elas, na forma como você pensa o território. A gente estava falando agora há pouco de mobilidade, né, de moto, de carro, enfim. Na forma como você pensa a espiritualidade, por que não? A gente tentar se entender parte desse mundo gigantesco e tentar entender o nosso sentido, o nosso valor aqui e como que a gente consegue expressar isso para a sociedade. E por fim, o lado político. Também é muito importante a gente ter políticas que cumprem esse papel, não só políticas do Congresso de Brasília, desenvolvendo políticas, mas políticas empresariais, políticas organizacionais e, por que não, nossas políticas de vida também, né? Entra ética, entra moral. Então, você acaba abarcando aí 8 grandes eixos que é possível trabalhar a sustentabilidade e, obviamente, que você tem, vamos dizer assim, outras tags que estão embaixo disso, né? Saúde, mobilidade, arquitetura, consumo, produtos e por aí vai. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa sempre em algo um pouco... É um termo bem amplo, né? Porque ele entra a questão da ética, a questão da solidariedade, do respeito ao próximo. Tudo isso faz parte da sustentabilidade. E aí você colocou assim,
que existem diversas formas de sustentabilidade, não só a ambiental, mas a territorial, espiritual. Como é que entra um pouco assim nesses temas? Sustentabilidade territorial, o que vem a ser a sustentabilidade territorial, a espiritual? Claro. Tenta mostrar para a gente o que é isso. Vamos por partes, né? Na década de 90, John Elkington ele propôs uma teoria que é o tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, que contempla o lado econômico, o lado social e o lado ambiental. Isso numa visão empresarial, tá? Se a gente pega do lado econômico, obviamente que é interessante quando a gente fala de uma sociedade capitalista, que a gente faz parte dela, a gente ter produtos ou serviços que se sustentem ao longo do tempo, ou seja, eles têm que ser perenes. Não adianta eu criar um produto ou um serviço agora que eu vou ter um custo altíssimo para colocar ele no mercado, o retorno é super baixo, eu vou quebrar. Além disso, também você tem as relações entre os países. E entrando em relações entre os países, você tem muitas trocas de recursos, né? A gente tem recursos belíssimos e ricos aqui que talvez a China não tenha, a Rússia não tenha. Então existe toda uma troca de recursos interplanetário, intercontinental, é melhor do que planetário, né? O planeta é um só. Do lado ambiental tem a parte como que a gente consegue preservar ou conservar o ambiente natural. Mesmo porque tudo que a gente usa ou veste vem da natureza. Grande parte das coisas hoje vem do petróleo. O petróleo está entrando num declive de produção e a gente está achando cada vez menos poços de petróleo, e isso num longo prazo, eu não quero tecer nenhuma profecia aqui, mas os estudiosos falam que em 50, 70 anos a gente vai ter super pouco petróleo mundial, então isso vai aumentar a lei da oferta e da procura, vai ser cada vez mais caro você ter petróleo. Só que para produzir um gerador eólico, você precisa ter petróleo. Para você produzir um gerador solar, você precisa ter petróleo. Para você produzir uma usina hidrelétrica, você precisa ter petróleo. Então esse é um grande entrave que a nossa sociedade contemporânea ela vai viver daqui a um tempo. Indo para o lado social, também são como é que a gente reduz as desigualdades, né? Que hoje a gente tem 1% da população mundial que detém 70% ou 60% do PIB mundial e 99%, aí você pode separar em várias classes, que ou tem muito, muito pouco ou tem um pouco. Aí tem um gráfico legal que chama a taça de champanhe, de um estudioso que eu tive contato com ele, que chama Laszlo Dobor, que mostra exatamente isso. Você acaba separando em 20% esse gráfico, imaginando uma taça de champanhe, você vai de 20%, a boca dele é maior, né, é um cálice, então em cima você tem os 20% dos mais ricos que detêm a maior parte da renda mundial, emitem a maior parte de gases de efeito estufa que aceleram o aquecimento global. Eu não vou entrar nessa ótica se o homem tem influência direta ou indireta, e assim vai nos outros 20%, mas a renda está toda concentrada. Quando a gente fala da sustentabilidade territorial, essa é uma filosofia que eu percebi lendo Ignacy Sachs. Ele joga como sustentabilidade espacial. Em 2008 para lá, ele mudou o termo de espacial para territorial, porque às vezes o espacial remete ao espaço sideral, isso desaproxima a humanidade, né? Isso seria como é que a gente maneja tanto as posses, quanto as terras produtivas, quanto a mobilidade, quanto os parques lineares, quanto a praças, quanto acessos, principalmente acessos. Como é que a gente quer inserir e diminuir desigualdade se a gente tem um povo de periferia que dificilmente tem acesso à cultura dos centros. Isso não só em São Paulo, em qualquer grande cidade. Que a gente aqui tem um exemplo que é uma megalópole, né? São Paulo é gigante. Esse é o lado territorial, que também inclui a arquitetura, né? Como é que você constrói, qual a orientação que você dá do prédio, que tipo de produtos você usa, e aí puxa o lado econômico, né? Será que esse produto que eu estou fazendo, será que ele é danoso ao meio ambiente? Qual que é o ciclo de vida desse produto? Será que quando eu construo ele e analisando a cadeia de produção dele inteira, eu preciso saber quem foi que fez, quais foram as condições que essas pessoas tinham, se ela foi paga corretamente, se ela era registrada, se a cultura dela era preservada, se a locomoção dela era adequada, se as condições de saneamento básico delas eram adequadas também. Então isso tudo entra na parte do território e nesse arcabouço da sustentabilidade. Indo para o lado cultural, também tem esse lado das culturas, né? A gente tem um mundo hoje com 7 bilhões de pessoas,
culturas dominantes e culturas que não têm tanta força quanto as culturas de massa. Agora, como é que a gente faz para preservar essas culturas? E aí fica o ponto. Será que é interessante a gente preservar? Ou será que vamos tirar eles de lado e vamos usar os recursos naturais que ali eles estão? Como é que eu preservo a cultura de quem trabalha comigo? Será que eu apoio ela a seguir a cultura ou não? Outro ponto para comentar é a educação. Educação hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, a gente mantém os moldes europeus. Né? E tem também a espiritualidade, né? Como é que a gente tenta preservar a espiritualidade das pessoas e como é que a gente consegue gostar disso? Tirando de religião, mas de pertencimento, como é que eu me percebo na sociedade que eu faço parte? Seja os meus amigos, seja aqui com vocês, seja na rua, como é que eu observo isso? Como é que eu me sinto? Será que eu me sinto bem? E se eu me sinto bem, aí eu acho que eu estou disposto a tentar ajudar alguém, né? E eu acho que agora a gente fechou os 8 pilares, né? Faltou algum? Não, uma preocupação que eu tenho é o seguinte, é que geralmente quanto mais rico e quanto mais bem posicionado nessa escala de país mais rico, menos se preocupa com essa questão da sustentabilidade. A gente vê os países que mais não estão nem aí para esse discurso são os países que são mais ricos. E eu estou falando de China, estou falando dos Estados Unidos, ou seja, e a gente vê culturas, não só culturas, mas nações que não são tão ricas, preocupadas com isso. Agora, quem domina praticamente o pensamento, a moda, a cultura do mundo são quem detém dinheiro. Sempre. Como vai mudar essa mentalidade? Como vai mudar para que a gente possa ter culturas que já nasçam, que já começam com essa questão da sustentabilidade? A sua pergunta é uma pergunta de 1 quadrilhão de libras, nem de dólares, nem de euros, porque esse é o grande cheque. Assim. A gente tem exemplos belíssimos europeus de cidades dos países nórdicos que conseguem tratar com a mobilidade, com política. Falta política, né? De conversar também que a política, né, ela tem que ser focada na qualidade de vida e no bem-estar social. Isso dos políticos que regem as nossas leis e das políticas das organizações também. Né? Não adianta você falar que você é sustentável, que você usa um produto reciclado na sua linha de produção, só que você obriga o seu funcionário a trabalhar 18 horas. Que raio de sustentabilidade é essa que você está falando? Exatamente. Né? Em relação à sua pergunta, padre, é complexo, porque você tem vontades e desejos completamente distintos da sociedade oriental para ocidental. Você tem culturas e formas de educação, e formas de comportamento, e formas de inter-relação completamente diferentes. Eu nem vou comentar do europeu e do americano, aqui no próprio Brasil mesmo. O pessoal do Nordeste se relaciona de uma forma, os sulistas de outra, o pessoal do Sudoeste de outra, o pessoal da Amazonas de outra. A questão é tentar observar essas boas práticas que vêm sendo feitas em relação à tecnologia, à inovação, à criatividade, a produtos, a formatos de sociedade, formatos de educação, formatos de política, e não trazer para cá e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas observar, né, ter um grande mapa, observar a nossa região, a nossa localidade, perceber quais são as especificidades que a gente tem e aí adaptar. A gente fez uma pergunta pro Rafael e foi Você embora. É professor, não é? Eu tive o prazer de dar ele aula. Muito didático. Não, e sabe o que é, Rafael? É difícil porque às vezes a gente senta com um convidado aqui, você tem que fazer 1000 perguntas para ele responder Mas sim ele e não. Ele fez, além de ser didático, fez direitinho. Eu tenho a honra de ser convidado para estar em eventos. Eu vou estar em João Pessoa agora abrindo um evento também que me convidaram. Eu fui convidado para dar aula como professor auxiliar na PUC durante 1 ano e meio. Eu dou palestras e cursos, enfim, eu gosto de falar, eu gosto de tentar colocar alguns pontos de vista, mas não como ele está falando isso é verdade, não, mas justamente para tentar criar um pensamento crítico. Né? Mas será que o que o Rafael está falando é verdade? Pô, vai lá e pesquisa, a internet está aí para isso. Né? Deixa o teu recado para quem está assistindo a gente aqui antes da gente encerrar. Olha, eu queria agradecer muito esse bate-papo. Sempre que eu posso, eu gosto de tentar colocar o que eu penso, o que eu sinto sobre a sustentabilidade. Ela não é um bicho de 7 cabeças, mas ela é complexa. Existem diversas ações que você pode tentar fazer para mudar o seu dia a dia. Sustentabilidade, às vezes, ela quer dizer
uma renúncia de alguma coisa que às vezes é interessante você fazer, mas ela só vai funcionar se você ver sentido. Então, se você quiser entrar no agorasustentabilidade.blogspot.com, lá tem um arcabouço de informações sobre sustentabilidade. E como eu estava contando com vocês, quarta-feira agora eu estou lançando um site que ele agrega eventos de sustentabilidade. Como é o nome do site? agendasustentabilidade.com.br. Formatos e em todos esses 8 eixos aí que eu tentei colocar para vocês. É isso, gente. Qualquer coisa... E quem quiser acessar o site do Padre Juarez de Castro é www.padrejuarez.com.br. E o meu é www.ricardozar.com.br. Sustentável, seu site? Sustentável. Maravilha. A gente Obrigado, volta já. gente. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Você está assistindo o Cotidiano e Você, um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. Mais de 12 bilhões de reais. É isso que a Oi está investindo no Brasil do começo de 2012 até o fim desse ano, trazendo as mais diversas soluções e uma cobertura maior e melhor a cada dia. Tudo para ficar cada vez mais perto de você. A Oi completa você. Por isso, aonde você for, a Oi quer ir também. Cotidiano e Você. A gente vai falar um pouquinho sobre franchise. E hoje o franchise já representa 2,1% do PIB nacional. E quem vai estar aqui no programa de hoje para falar, debater com a gente, é a Cristina Franco, que é presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, é interessante o assunto, porque a gente ouve, conhece sobre franquias, mas a melhor coisa é falar com quem realmente entende. E a Cristina Franco, além de ser presidente, é especialista. Eu vou começar uma pergunta já. Essa palavra franchise e franquia é a mesma coisa? É a mesma coisa. É que como a indústria vem oriunda dos Estados Unidos, e no Brasil, da mesma maneira que a gente adota o hot dog, adotamos o franchising como a palavra para definir esse segmento de mercado no varejo nacional. Essa tendência, não digo tendência, mas essa ideia, essa coisa do franchise, da franquia, ela já existe há muito tempo no Brasil ou não existe? Sim, nós temos marcas com mais de 60 anos de existência. Como a Fisk, que é a escola de inglês. Nós estamos falando de franchise, mas não é melhor falar o que é franchise? É verdade, nós começamos a falar de franchise, muito nem bem lembrado. Nem todo mundo que está assistindo sabe. Então deixa eu fazer a pergunta, o que é franchise? Franchising é quando você tem uma operação de pleno êxito, normalmente na área comercial e de serviços, e você está tendo resultado, está tendo lucro com aquela operação. Então você vai franquear aquela operação, você vai ceder para que sócios parceiros de negócios usem a sua marca e paguem royalties para você, uma taxa por mês por utilizar aquela marca. Quem entra no negócio através de uma franquia tem sucesso, porque é um negócio já comprovadamente que dá resultado, e aquele que está franqueando tem sucesso também, porque o Brasil é um país continental, então você consegue cobrir o Brasil com a sua marca mais rapidamente. Você falou em sucesso, mas, por exemplo, existe dados que comprovam que o nível de sucesso, o percentual de sucesso de abrir uma franquia ou fazer um negócio novo sem uma marca já conhecida, é diferente esse percentual? Existe algum dados que comprovam isso, Sim, o sucesso do negócio? Quem faz essa pesquisa é o Sebrae Nacional, e na pesquisa do Sebrae, quando você abre um negócio do zero, nos 5 primeiros anos, você pode ter uma mortalidade de 80% dessas empresas que se iniciam. É uma alta mortalidade dentro do Brasil, porque começar um negócio é bastante complexo, né?
No franchising, essa taxa de mortalidade do negócio reduz para 4%. Nossa, é muita É uma diferença brutal. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa, é uma dúvida jurídica aqui. O franqueado, ele é um associado ou não? Ele não passa a ser sócio daquela empresa? Ele é um parceiro de negócios que tem um contrato que pode variar de 3 a 10 anos. Em média, são 5 anos o contrato de franquia, onde naquele contrato tem os direitos e os deveres, e um dos direitos é que ele vai usar aquela marca na sua região por aquele tempo em que o contrato está presente. E ele consegue ter aí incentivos em marketing, propaganda e na força da marca. Mas é um risco também para o dono da marca também, não é? Ou tem o risco que eu digo é o seguinte, porque ele não sabe de todas as pessoas que vão de repente usar a sua marca. Pode de repente ter uma pessoa que vai usar de forma indevida. É um risco que ele sofre também, né? Hoje esse risco está bem mitigado, porque a nossa indústria tem diferentes técnicas de seleção e de recrutamento de franqueados. Há no mercado uma tecnologia muito forte, essa tecnologia é mundial, né? Eu estive agora há um mês na Malásia, em Kuala Lumpur, representando o Brasil no Conselho Mundial de Franchising. E lá me reuni com 41 países, né? 41 associações de franchising de diferentes países. E todos adotam técnicas avançadas de seleção. Então, com isso, você faz uma relação cada vez mais ganha-ganha entre o franqueador e o franqueado. Pode falar. Não, eu só vou eu juro porque eu estou muito interessado porque você está pensando em abrir uma franquia. Porque você disse, você esteve na Malásia, então o franchise é uma tendência mundial. Sim. O mundo todo usa esse recurso. O mundo todo usa. E quais os segmentos que mais crescem no mundo de franquia? O segmento que mais cresce é o segmento de alimentação. Ela é a indústria da onde o franchising é oriundo, através até de uma marca que todos nós conhecemos, que é o McDonald's, né? Foi daí que começou essa coisa? Ser mais franchising, universalizar esse... Exatamente. O franchising tem o seu modelo melhor acabado e dado historicamente como uma indústria dentro do varejo, a partir da marca McDonald's. Qual é a marca que tem mais pontos franqueados hoje? É o McDonald's? Que tem mais pontos franqueados no Brasil, uma marca genuinamente nacional, é o Boticário. Boticário! Com 3.600 unidades em todo o território nacional. Então, mas tem outra, a McDonald's, o KFC, que era muito também, a KFC, né, que era daqueles de frango, né, que é muito também no mundo todo. Também, tem no mundo todo. Aí são marcas internacionais. Internacionais, né? Agora, no Brasil, a com o maior número Boticário. de pontos. E é a maior rede em saúde e beleza de cosméticos do Brasil e do mundo. Do mundo também? Do mundo também. Que coisa interessante, olha quanto a gente não sabia. Olha. E é basicamente franquias. Sim, todas as unidades são unidades franqueadas. Em média, quantas marcas e produtos tem associados na rede de franquias? Nós temos, na Associação Brasileira de Franchising, 2.000 marcas que atuam no Brasil no sistema de franchising. Unidades franqueadas, aquelas que estão embaixo daquela bandeira, ocupando o território nacional, somando de todas as marcas, passamos das 110.000 unidades franqueadas Meu Deus, no por Brasil. isso que é 2% do PIB, então. E com todo tipo de investimento, desde investimentos pequenos a grandes investimentos para o franqueado, né? Sim, você tem desde a microfranquia, você pode ter um investimento de R$10.000 a investimentos que ultrapassem R$1 milhão. Um dado relevante é que um shopping center, quando a gente visita um shopping center, cerca de 60% a 70% das lojas que nós vemos são franquias. Você está chamando a atenção. Agora, é verdade, o que a gente... Tanto é que shopping center é igual casamento, né? Você viu um, viu todo, né? É a mesma coisa, né? E você entra no shopping center, é tudo igual por causa disso. A questão do padrão, de tudo isso. O que é microfranquia? Microfranquia. São franquias que seguem a lei. No Brasil existe uma lei, né, que foi aprovada desde 1994 e que regulamenta o segmento de franchising. Então, as microfranquias seguem essa lei, mas são unidades ou marcas cujo investimento total vai até R$80.000. Entendi. No Brasil, nós temos uma microfranquia que são de cuidadores de cães.
Outra muito interessante é a de cuidadores de idosos. O Brasil envelhece e, com isso, esses cuidadores de idosos se organizam e aí você tem uma micro franquia, muitas vezes com um emprego individual, onde o cuidador de idoso recebe todo o conhecimento e estrutura o seu negócio. Para quem quer abrir uma franquia, qual que é o primeiro passo para abrir uma franquia, para fazer uma franquia? E existe algum apoio para essa pessoa para decidir qual franquia, se ela se adapta melhor no mercado em que ele está, na cidade que ele está? Existe algum apoio da associação, alguma pesquisa de mercado? Como funciona isso? Perfeito. Na associação, nós temos diferentes formações ou treinamentos, né? Um deles se chama Entendendo Franchising. É um treinamento de 8 horas que acontece na sede da associação, cujo investimento não ultrapassa R$200. Também, o ano que vem, a associação vai desenvolver esse treinamento online, para que as pessoas não precisam nem se locomover até São Paulo. Então, conhecimento, buscar entender a indústria é fundamental. Agora, quem quer montar, eu diria que tem aí algumas coisas que são muito importantes. Ter um negócio não é uma decisão de moda, é uma decisão de perpetuidade, porque é toda uma vida, é o capital, às vezes, que você ajuntou numa vida toda de trabalho. E você quer que dure para sempre. Que dure para sempre. Então, é importante fazer a sua escolha naquilo que você gosta. Um exemplo, se eu não suporto o cheiro de comida logo pela manhã, como eu vou ter uma franquia de alimentação, numa praça de alimentação, que tudo tem que estar pronto para a hora do almoço? Não vai ser algo que eu posso até ganhar dinheiro, mas eu não vou ser feliz. Então, gostar do negócio que você vai escolher para comprar a franquia. Segundo, não menos importante, aquele ditado popular: dá o passo de acordo com o tamanho da sua perna. Você precisa ter o capital necessário para o tipo de investimento que você está escolhendo, porque senão você vai tropeçar e vai ser ruim para você, para o franqueador, enfim, aí você não vai ter um negócio de sucesso. Terceiro, não menos importante, fazer uma consulta jurídica, né? Há uma lei, há um contrato que rege e, como a gente conversou, é um contrato de 5 anos em média, então um contrato de longo prazo. Você precisa conhecer as etapas para assinar com tranquilidade, sabendo o que você vai fazer. Interessante, muito interessante. Quer abrir uma franquia? Não. Eu quero, mas preciso do capital inicial, padre. Queria agradecer a tua presença. Ver se você quer deixar um recado aqui de despedida. Quem quiser entrar em contato na associação, como é que faz? E, de coração, agradecer a tua presença. Eu já conhecia ela de Brasília. A gente conversou muito em Brasília. Por conta da lei. A lei agora está sendo revista. O deputado está lá trabalhando nisso. Vai trabalhar nisso também. Vamos trabalhar. Bom, agradeço a vocês pelo convite. Foi um prazer. Diria para vocês que quem quiser saber um pouquinho mais sobre o franchising, que procure a associação pelo site www.abf.com.br. Muito obrigada. Você assistiu Cotidiano e Você, um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. Traga seu número pra Oi e tenha internet o tempo todo. Olha só, ele vê notícias e vídeos, ela acessa redes sociais e e-mails. E ainda ligam e enviam torpedos ilimitados. E além disso, vão usar mais um serviço sem pagar por ele. Faça também um Oi Smartphone. O seu aparelho pode até sair de graça. Só não vai ficar assim, igual a eles. A Oi quer que você continue aproveitando o melhor da vida real. Venha pra Oi. A Oi completa você. Viu?